Vamos ler aí Romanos 8, de 26 a 29. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, que não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que segundo Deus intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que Deus conheceu também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Amém. Queria conversar com a igreja hoje, pregar hoje, queria passar a mensagem hoje a respeito das lutas e tribulações e de como Deus trabalha isso nas nossas vidas, como Deus nos abençoa dessa maneira. Bem, pedir ajuda de Deus mais uma vez. Senhor, suplico a tua misericórdia, Pai. Suplico, Senhor Deus, a tua bênção, Pai. Senhor Deus, nós estamos aqui esta manhã, Senhor Deus. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Nós estamos aqui, Senhor Deus, porque precisamos, meu Deus, e queremos, meu Pai. Senhor Deus, ser tocado, meu Deus, transformado, Pai. Ô Senhor, tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia, Pai. Eu lhe suplico, meu Deus, de todo o meu coração, Pai. Tem misericórdia, meu Deus, de cada vida aqui, da minha vida, Senhor. Seja, meu Deus, pela sua imensa graça, meu Deus, movendo, meu Deus, com teu Espírito em nossos corações, meu Pai. Movendo com poder em nossos corações, meu Deus. Eu lhe suplico, Pai, para que venhamos, meu Deus, a servir ao Senhor de todo o coração, como foi falado nessa manhã, Senhor. Para que venhamos, meu Deus, agradar ao Senhor com todos os nossos caminhos, meu Deus. Para que venhamos, meu Deus, ser luz do mundo, meu Deus, porque o Senhor brilha em nós. Pela tua graça, pela tua misericórdia, eu oro em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nesse texto, e rapidamente, o horário já se avança bastante, eu queria conversar com os irmãos sobre isso, pregar sobre as lutas e as dificuldades. Estava orando, estava lembrando de como Deus trabalha, como Deus nos empurra para o bem através das lutas e das dificuldades. De maneira que depois que passa a luta, depois que passa o choro, a dor, a gente vê o amor de Deus. A gente vê como Deus nos ama. E cada um aqui sabe bem o que é isso. Cada um sabe bem o que é passar uma dificuldade, passar uma luta, porque todos nós aqui somos carnais, todos nós aqui somos humanos, e vivemos coisas que, se você pudesse responder, você falaria: eu não gostaria de passar, eu não quero passar. Todos nós aqui somos assim, os fracos. Isso está completamente ligado com a nossa natureza, fraqueza. Nem o homem mais poderoso desse mundo, ele pode dizer que ele é forte, porque nós não passamos de pó. Duramos pouco tempo nessa terra, e esse pouco tempo que nós temos, nós enfrentamos muitas lutas. Então, nessa manhã desse dia de hoje, eu quero que a gente consiga, e Deus nos dê essa graça, a gente olhar pelo outro lado. A figura que eu quero apresentar para você aqui nesse dia de hoje é a figura do tapeceiro. A gente não é muito acostumado com quem faz tapete, mas quando alguém faz um tapete, você vê que ele faz o seguinte: ele pega o tapete e, antes de fazer o tapete, ele vira do lado avesso. E quando ele vira o tapete do lado avesso, ali ele tem aquele molde lá perfeito que vai dar o tapete, e ele vai entrelaçando, as cores, os fios pelo lado do avesso. Se você olha aqui do lado avesso, você fala: meu Deus, que coisa horrorosa.
coisa feia. Mas se você olha do lado do avesso, e a hora que você vê o tapeceiro fazendo ali, você fala, não sei se vai dar alguma coisa isso aí. E ainda mais do lado do avesso. Mas a hora que termina a obra e vira, e você olha o tapete pelo lado certo, você vê que coisa linda que saiu daquela coisa que você, olhando pelo lado avesso, achou que estava horrível. E isso é o que acontece com as nossas vidas. É isso que acontece comigo e contigo. É isso que acontece conosco. É isso que acontece entre nós. Quando você olha a obra que Deus faz nas nossas vidas, através das lutas e das tribulações, das coisas que a gente, quando olhou do lado avesso, reclamou, achou ruim, achou que a coisa estava meio estranha. Quando chegar no final e Deus terminar a obra, quando a gente olha pelo lado certo, a gente glorifica o nome do Senhor. A gente glorifica o tapeceiro. A gente glorifica a Deus. A gente adora ao Senhor porque só Ele sabe trabalhar nas nossas vidas. E nós não sabemos. E nós não sabemos. Então, em tudo isso a gente vai ver nesse texto aqui. A gente vai ver tudo isso nesse texto. E a igreja que está aqui hoje reunida, né, é convidada em ver o amor de Deus. Em ver o amor de Deus nas tribulações. Aqui, meus irmãos, a gente vê no versículo 26, né, que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Esse é o ministério do Espírito Santo, né? Ele nos ajuda, ele nos assiste. Se a gente fizer uma comparação com o mundo, se você apresentar uma fraqueza sua para o mundo, ele podia na tua cabeça, pisa na tua cara, acaba contigo. Mas Deus não é assim. Deus não é assim. Deus assiste, Deus ajuda, Deus fortalece. O Espírito Santo de Deus nos fortalece. Deus é solidário conosco em nossas fraquezas. Nas nossas lutas, nas nossas tribulações, Deus é solidário conosco nas nossas fraquezas. Você está aflito, você tem algum problema nesse dia de hoje, Deus é solidário e te ajuda na sua vida. Também a gente vê o amor de Deus no versículo 27, quando a gente vê aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Nós vemos o amor de Deus, né? Porque Ele intercede por nós. Ele intercede por nós. A gente tem o intercessor no céu, Jesus Cristo, que intercede por nós. E a intercessão de Jesus Cristo por mim e por você lá no céu é uma intercessão judicial. Sabe por que é judicial? Porque quando o diabo acusa a mim e a você dos nossos pecados, quando o diabo lança contra nós, e até mesmo lançando diante de Deus os nossos pecados, e ele tem razão, que nós somos pecadores, Jesus fala assim, não, ele não tem razão mais, porque eu paguei por aquele pecado. Eu paguei por aquele pecado. Essa é a intercessão de Jesus que Ele faz por nós no céu. Então, você, por favor, meu irmão, se você tem alguma outra figura de intercessor na sua vida, você troca e põe de Jesus. Se você tem alguma outra pessoa que intercede, esquece, é Jesus. Porque só Ele pode chegar diante de Deus e falar, aquele pecado não vale mais. Eu paguei por esse pecado. Olha aqui minhas mãos curadas. Ele apresenta diante de Deus justiça dele em favor de mim e em favor de você. Jesus apresenta diante de Deus a justiça dele para que a nossa injustiça seja coberta, seja pagada. Por isso que se você quiser vencer o pecado, se você quiser ter vitória sobre o pecado e viver uma vida de poder, e viver uma vida de poder sobre todas as suas fraquezas, se você quiser viver uma vida de poder sobre as suas fraquezas, você tem que clamar por esse sangue. E a gente ouve muito isso, clama pelo sangue de Jesus. O que isso quer dizer?
O que isso quer dizer quando fala clama pelo sangue de Jesus? Muita gente usa essa expressão para falar sobre exorcismo, expulsar demônio. Só que o maior exorcismo e a maior maneira de expulsar o demônio é você dizer para a cara dele que ele não pode mais te acusar. E que ele não pode mais jogar na tua cara os seus pecados. Porque Jesus pagou pelos seus pecados. Quando a gente clama pelo sangue de Jesus, nós estamos clamando exatamente isso, a intercessão dele nos céus pela nossa vida. E se em algum momento você pensa alguma coisa que não é segundo a vontade de Deus, mas é segundo a sua carne, é segundo o pecado, e todos nós temos esse problema. Quem aqui não tem pensamentos pecaminosos? Quem aqui não luta contra um pecado como uma dificuldade? Como eu disse aqui, nós somos fracos. Todos nós temos lutas, dificuldades. Negar essa verdade é loucura. É loucura negar a verdade do pecado. Por quê? Porque é aceitando essa verdade que a gente aprende a lutar contra ele. E como a gente luta contra o pecado? Clamando pelo sangue de Jesus. A hora que vem o desejo pecaminoso, a hora que vem a cobiça, a hora que vem o mal na nossa mente, em fazer aquele mal, você na hora rebate. Jesus morreu por esse meu pecado. Na hora você rebate. Não tenho culpa mais sobre isso, Jesus venceu. Não tenho culpa mais sobre isso, Jesus pagou. Não tenho culpa mais sobre isso, Jesus venceu. E imediatamente o diabo vai embora. A tentação pecaminosa, ela diminui. E Deus vence na minha e na sua vida. Porque nós temos um intercessor judicial no céu. E no fim das contas, a única coisa que conta é essa decisão. Essa decisão. A gente pega lá no juiz e esfrega na cara de Satanás. O juiz me absolveu. Você não vai me julgar mais. Esfrega na cara dele. E quem nos dá força de fazer isso é o Espírito Santo, que é o nosso intercessor aqui na terra. Que é o nosso intercessor aqui no nosso coração. No nosso coração. E por isso, meus irmãos, nesse momento, aproveitando esse momento antes de entrar para o fim da palavra, porque agora eu vou falar do propósito de Deus, né, no versículo 28. E todas as coisas contribuem para o bem, né? Deus age para o bem daqueles que amam a Deus. Quem não conhece esse versículo, grave. Deus age para o nosso bem em todas as coisas. E segundo o propósito de Deus. E o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus? Para mim e para a sua vida. Muita gente se pergunta, né? Qual que é o propósito de Deus para a minha vida? Ser político, ser rico, sei lá. Né? Não. O propósito de Deus é que a gente seja a imagem de Cristo Jesus. É o que está aqui, no versículo 29. Para serem conformes à imagem do seu Filho. Esse é o propósito de Deus. Esse é o desejo de Deus. Desejo, essa palavra propósito vem de prótese. Prótese, do grego. Desejo de Deus. E a gente sabe mesmo que é uma prótese, né? É algo moldado. Né? Jesus é um molde. E esse molde, que Deus quer colocar a gente dentro desse molde, é que a gente seja conforme o molde de Cristo Jesus. É isso que é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Essa que é a vontade de Deus para nós. Mas por que eu estou falando isso dessa maneira? Porque antes da gente rogar isso por nós e dizer assim, Deus coopera para mim, a gente precisa fazer um exame. E esse exame tem que ser bem feito. Porque se isso não está acontecendo daqueles que são chamados segundo o seu propósito, se você não está no molde de Jesus Cristo, também não se aplica Deus agir para o seu bem em todas as coisas. E eu acho que isso é muito importante. É muito importante a gente falar sobre isso. É muito importante a gente entender isso. Sabe por quê, meus irmãos? Deus nos ama. E Deus nos ama infinitamente. Deus nos ama de uma maneira incrível. De maneira que, como eu disse, todas as tribulações, todas as dificuldades que estão contra nós, elas agem ao nosso favor. Pelo amor que Deus tem pelas nossas vidas. Deus faz todas essas coisas contribuir para o nosso bem. As pessoas nos perseguem. Deus usa o perseguidor para fazer o nosso bem.
As pessoas vão, nos xingam, Deus usa esse xingamento para Deus usa esse xingamento para o nosso bem. Todas as coisas, Deus age no final das contas para fazer o nosso bem. E isso é um triunfo. Isso é uma vida de vitória. Isso é uma vida que Deus, pelo molde de Jesus Cristo, que Ele preparou para mim e para você. Deus preparou isso para mim e para você. Esse é o molde. Só que você precisa estar no final do versículo 28, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você e eu, nós precisamos estar aqui, são chamados segundo o seu propósito. E é por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que eu estou aqui hoje. Para chamar você para esse propósito. Deus ama infinitamente, demais, de uma maneira que a gente às vezes nem entende. No meio das lutas, no meio das dificuldades, mas existe um ser, existe uma condição. Existe uma condição e você precisa atentar para essa condição. Porque até a graça de Deus, para você receber ela, para você receber a graça de Deus, tem algumas coisas que Deus coloca antes da graça. Por exemplo, se você não entender a lei, não entender que você precisa de Deus. Existem vários seres de Deus. Na Bíblia você vai olhar vários seres. E ninguém gosta de condicional, né? Ser, né? Ninguém gosta do ser, né? Eu trabalho no comercial, você vai ganhar o desconto se... Você vai ganhar o desconto se... Ninguém quer o ser. Todo mundo quer ganhar o desconto, não é, Rui? Você vai lá ligar para o fornecedor, eu quero pagar tanto. Tá bom, você vai pagar tanto se você for o meu melhor cliente no Brasil. Maior, compra, ser, condicional. Ninguém gosta do ser. E Deus tem os seus senões. Deus tem os seus senões. E nós estamos aqui para honrar a Deus. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus e não para fazer a nossa vontade. Nós estamos aqui para seguir os propósitos de quem? De Deus. É os propósitos de Deus. E assim como a aliança de Deus, o contrato de Deus, como eu estou falando aqui, que Jesus, esse contrato, ele está assinado. A aliança que Deus fez conosco em Cristo Jesus é um contrato que está assinado. Esse contrato está assinado. Não pode ser revogado. Não pode ser revogado. Deus não vai voltar atrás desse contrato. Deus não vai voltar atrás e Ele jamais, mas nesse contrato tem os senões. Tem os senões. E eu e você, nós precisamos entender esse senões. E eu preciso falar isso para você porque aqui, meus irmãos, nós reunidos como igreja, chegamos no fim da mensagem. Se a gente não estiver dentro do senão de Deus, se a gente não estiver dentro do propósito, se a gente não estiver vencendo essa batalha, se a gente não estiver lutando dia após dia para ser conforme a imagem do seu filho, é esse o convite que eu faço para você nessa manhã, na manhã desse dia de hoje. Entregue tudo para ser conforme Cristo Jesus. Mas eu peço para meu irmão, você abrir mão de tudo. E eu vou falar para você, isso vale a pena. Isso vale a pena. Isso vale a pena. Mas esse é o maior chamado que nós temos para a nossa vida. Ser conforme a imagem de Cristo Jesus. Ser conforme o Filho de Deus. Isso é algo espiritual. Eu não posso fazer por você. Eu não posso nem fazer por mim. A única coisa que eu posso fazer é chegar diante de Deus. Deus, eu quero. Deus, eu preciso. Deus, faz isso em mim. Deus, manifesta a sua graça. Manifesta, por favor, a tua graça na minha vida. Eu preciso. Eu lembro uma vez que eu contei isso com um amigo meu é crente.
E aí eu disse para ele isso. Basicamente que nós estamos perdidos em nossos pecados e nós não temos nada para fazer, a não ser nos humilhar na presença de Deus. Ele falou para mim, essa é uma das coisas mais loucas que eu ouvi na minha vida. Você está dizendo que você vai dedicar sua vida para se humilhar diante de Deus e para suplicar uma coisa que só depende dele? Eu falei, sim, é isso mesmo. É exatamente isso que eu estou te falando. E eu falei para ele, é melhor você começar a fazer isso hoje. É melhor você começar a fazer isso urgente. Urgente. E é urgente. O que eu estou falando aqui é urgente. Porque disso depende a salvação das nossas almas. E disso depende a vida de vitória que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Disso depende a vida de vitória que Deus vai dar para essa igreja aqui. Disso depende. As vitórias que Deus tem dado só tem acontecido porque o Senhor tem colocado nos nossos corações humildade. Humildade. E humildade é uma coisa que muita gente fala. Alguém aqui se acha humilde? Alguém aqui se acha humilde? Você fala, eu sou humilde, já começou mal, né? Começou mal. Está sendo, né? Se alguém fala, eu sou humilde, já desconfia, né? Ah, porque eu sou muito humilde. Já viu alguém falando isso? Ah, eu sou muito humilde. Ah, o ex-presidente, né, fala, o Lula fala, né, que ele é humilde. Né? Ele é o exemplo melhor que tem. Fala que é humilde. Meus irmãos, a verdadeira humildade só Deus pode dar. A verdadeira humildade só Deus pode dar. Sabe por que eu digo isso? Porque você vê Jesus pregado na cruz, falando, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que falam. Isso é humildade. Isso é humildade. Isso é verdadeira humildade. É você ver alguém sofrendo por uma coisa que ele não fez e ainda tendo amor e intercedendo por aqueles que o mataram, que o crucificaram. Enfim, meus irmãos, o chamado foi feito. O amor de Deus foi pregado, foi falado aqui na manhã desse dia. E esse amor está disponível. Deus é amoroso, mas Ele é justiça também. Como você vai resolver esse mistério? É você e Deus. Como eu vou resolver esse mistério? Sou eu e Deus. Porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. E para você viver o amor de Deus, você também precisa viver a justiça de Deus. Você precisa viver as duas coisas ao mesmo tempo. E se eu soubesse falar mais e mais e mais, escrever sobre como Deus é, eu escreveria, mas eu não sei. É só o Espírito Santo que pode revelar. É tudo que eu posso dizer. Tudo começa em Deus, termina em Deus, é feito por Deus. Tudo é por meio de Jesus. Ele faz todas as coisas, Ele realiza todas as coisas. E eu queria convidar aqui você, mais uma vez, para viver esse amor. Para viver esse amor. Larga tudo. Larga, rápido. Larga a tradição. Larga tudo que você aprendeu. Diferente do que o Senhor fala. Larga. Seja pessoas importantes da sua vida, que falou, que você considera muito no seu coração. Larga. Coisas, pessoas, reuniões, entidades. Paradigmas, seja o que for, larga para ganhar Cristo. Larga para ganhar Cristo, para você viver conforme o propósito de Deus. E eu vou dizer para você, isso é a coisa melhor que tem. Não tem coisa melhor. Eu lembrei muito de um hino que a gente vai ter que cantar. Solta o carro da não. Põe aí, ô Léo. 467, né? 467 da água cristã. Põe aí, vamos cantar junto. E você vai soltar o cabo da nau hoje. Vai pegar os remos e vai remar com Jesus, amém? Amém? Amém. Então põe de pé, vamos cantar. Louvado seja Deus.
Louvado seja Deus. Maravilha.